E, pessoal, o que é uma concessionária de serviço público se não um particular? Se não uma empresa privada particular que presta serviço público por delegação? E o que é a servidão se ela não é o exercício do poder de polícia? O que eu consegui chegar para vocês? Eu consegui chegar na ideia de que, ainda que discutível, não seria possível a servidão nas redes de transmissão para colocar antenas de transmissão por uma empresa privada, porque seria o exercício do poder de polícia do Estado exercido por particulares. Ainda que prestadores de serviço público não poderiam receber o exercício do poder de polícia. Então, nem pensar. O exercício do poder de polícia só pode ser exercido pelo poder público, o que impede a servidão instituída por concessionárias de serviço público. O poder de polícia não pode ser exercido por particular, então, ainda que concessionária de serviço público, ela não vai poder existir de forma a estipular uma servidão. Ou seja, uma concessionária de serviço público não pode instituir uma servidão sobre um particular. E ele me perguntou, mas pode desapropriar um bem particular? E aí, pessoal, eu remeto vocês ao que a gente já conversou, mas que vale a pena ser conversado de forma mais interessante aqui. Quando a gente falou em desapropriação, e eu falei na competência para desapropriar, eu disse o seguinte, só quem pode declarar a utilidade, necessidade pública ou interesse social para fins de desapropriação é o poder público, né? Ainda falei dos entes federativos, vimos algumas exceções. Mas, quando eu falei na competência executória, ou seja, a competência para executar a desapropriação, a gente viu que havia a possibilidade de essa competência executória ser delegada. Então, o que eu disse para vocês, Ronaldo? Eu disse, embora uma concessionária ou uma empresa estatal não possa declarar utilidade pública para fins de desapropriação, ela pode pagar o preço e entrar no bem. Ou seja, ela pode executar a desapropriação. Há, então, a possibilidade de uma execução de desapropriação ser feita por uma concessionária de serviço público? Sim, a desapropriação pode ser feita porque a competência executória admite delegação. Então, nesses casos, eu estaria diante de uma situação na qual é possível a execução da desapropriação por meio de uma concessionária de serviço público, diferente da servidão. Tranquilo? Maravilha! Pessoal, se a gente entendeu isso, quero conversar com vocês sobre a nossa terceira hipótese de intervenção restritiva na propriedade privada. A terceira intervenção restritiva na propriedade privada é a limitação administrativa. Tá? Das intervenções na propriedade, a limitação administrativa é a terceira. Falei de tombamento, falei de servidão e estou falando de servidão administrativa. Desculpa, limitação administrativa. A limitação administrativa é uma intervenção de caráter geral. Tá? Toda vez que vocês estiverem diante de restrições de caráter geral, ou seja, restrições que atingem a uma quantidade indeterminada de propriedades, nós estamos diante de uma limitação. Como é que é isso? É assim, ó. É muito comum vocês encontrarem em cidades à beira-mar gabarito de prédio. Existem regras, como João Pessoa. João Pessoa tem uma regra que diz assim, quem mora à beira-mar só pode construir no máximo 4 andares. Quem mora à beira-mar só pode construir no máximo 4 andares. O que é isso? É uma limitação administrativa. Por que é uma limitação? Porque eu estou restringindo o exercício da propriedade do sujeito, né? Ele não pode construir quantos andares ele quiser, o bem é dele, o terreno é dele, mas se ele tiver 5 filhos e quiser fazer um andar para cada um, se mude, porque ali ele só pode fazer 4. No interesse coletivo, para garantir a ventilação da cidade, para garantir a iluminação da cidade, só 4 andares. E aí, pessoal, essa não é uma restrição a um proprietário. Essa não é uma restrição que recai sobre um bem. É uma restrição geral. Ela incide sobre todas e quaisquer propriedades que estejam naquela situação de estar, no meu exemplo, sendo construída à beira-mar. Então, todos aqueles que se encontrem na incidência da norma se sujeitam a ela. Então, a limitação administrativa é assim, geral. Sempre geral e abstrata, instituindo normas gerais. É gabarito de prédio, é recuo para construção. Em determinadas cidades, se você mora próximo à calçada, você tem que recuar 2, 3 metros para construir. Tá, aí nasceu, você podia construir nele todo, mas não pode, porque existe uma exigência de recuo. É separação entre vizinhos, regras de direito de vizinhança. É a impossibilidade, por exemplo, em Salvador, no centro da cidade, tem uma regra que diz que quem mora virado
para a calçada, não pode construir a calha voltada para a calçada. É claro que ninguém é obrigado a sair andando pela calçada e tomando água dos outros. A ideia é de restringir o interesse coletivo para garantir o interesse público. O interesse privado para garantir o interesse público. Então, essa restrição geral, essa limitação que atinge uma quantidade indeterminada de propriedades, é basicamente a nossa limitação administrativa. Pessoal, quando eu falo em limitação administrativa, eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Primeira, a limitação administrativa, ela, como regra geral, não gera direito à indenização. Por quê? É muito interessante a gente ter na cabeça que a exigência de indenização, ela decorre de um dano específico na restrição à propriedade. Ou seja, a indenização na intervenção da propriedade privada, ela busca garantir a isonomia, né? A isonomia decorrente do sacrifício de direito. Ou seja, eu tenho o meu direito sacrificado para garantir o interesse de toda a coletividade. Para garantir a igualdade, nada mais justo que toda a coletividade me indenize, né? Então, se eu sou o único prejudicado para garantir o interesse de todos, nada mais justo que todos me paguem pelo que eu estou sofrendo de prejuízo. E todos é o Estado, né? O Estado são todos. Então, se para garantir o interesse de todo mundo eu saio unicamente prejudicado, nada mais justo que o Estado, que é todo mundo, me indenize. E aí a gente garante a igualdade e a isonomia. Nas limitações administrativas, a situação é um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu não tenho uma restrição específica a alguém. Não é uma pessoa prejudicada para garantir o interesse coletivo. Na limitação administrativa, eu estou diante de uma restrição de caráter geral. Então, como eu crio uma restrição de caráter geral, como regra geral, a limitação não é indenizável. E por que eu estou dizendo como regra geral? Porque é claro. É claríssimo que eu posso vislumbrar uma ou outra situação na qual uma servidão cause um dano maior a um do que a outro. É possível que eu comprove que, para mim, o dano decorrente da limitação administrativa é muito maior do que para as outras pessoas. Isso é excepcional. Por isso que eu lhe digo e repito, como regra geral, e isso é bem difundido, a limitação administrativa não gera direito à indenização. Maravilha. E aí, pessoal, se eu entendo que a limitação administrativa ela é geral, se eu entendo que a limitação administrativa ela não gera direito à indenização a princípio, eu preciso que vocês me respondam uma coisa simples. Eu tinha um terreno já construído com 30 andares, quando ele me disse que só podia construir 4. Tenho que desfazer 26 e ficar só com 4? Também não. A minha última regra aqui, que você vai anotar aí, é que a regra geral é que a limitação administrativa produz efeitos ex nunc, ou seja, não retroativos. A partir de então, as pessoas devem construir somente 4 andares. Então, uma regra de limitação administrativa normalmente produz efeitos ex nunc, produz efeitos não retroativos, produz efeitos futuros, efeitos a partir de então. Essa é a regra geral. Tá? A limitação administrativa normalmente não retroage para produzir efeitos a quem já vivia diante de uma situação anterior. Pessoal, maravilha. Agora, eu preciso de uma atenção especial de vocês. Vem para cá para a gente conversar uma coisa. Chega aqui. O que a gente tem que conversar? Seguinte, quando eu falo em restrição à propriedade privada, eu preciso remeter vocês ao que vocês já aprenderam de propriedade. Aqui eu vou precisar de uma atenção especial, porque eu vou precisar do seu conhecimento de direito civil para vocês conseguirem captar o que eu estou explicando. O que eu estou explicando é o seguinte, a propriedade, e vocês aprenderam isso já, ela é um direito real, complexo. Por quê? Você goza de algumas garantias decorrentes da propriedade, o direito de usar, gozar, dispor, reaver, e quando se fala em propriedade, se costuma dizer que a propriedade ela é absoluta e exclusiva. Então, é muito comum se dizer que a propriedade tem um caráter absoluto e que a propriedade tem um caráter exclusivo. O que é que significa ser absoluta e o que é que significa ser exclusiva? Para a gente conseguir entender e raciocinar isso calmamente. Ser absoluta significa dizer que se o bem é seu, você faz o que você quiser com ele. Então, o caráter absoluto da propriedade é dizer que o proprietário tem o uso incondicionado de um bem. Ou seja, se o bem é dele, ele faz com ele o que ele quiser. Então, se determinado bem é meu, se esse
se esse caderninho de anotação aqui é meu, e já vai ser, né, porque eu vou levar, se ele é meu, eu faço o que com ele? O que eu quiser. Eu jogo fora, eu rasgo, eu boto num álbum, eu guardo de recordação, eu transformo num balão, eu faço o que eu tiver vontade. Por isso que a propriedade é absoluta. Absoluta por quê? Porque ela é de uso do proprietário da forma que ele bem entender. Além disso, costuma-se dizer que a propriedade é exclusiva. Por quê? Porque o proprietário utiliza o seu bem exclusivamente. Ele não precisa se sujeitar à utilização do bem por outras pessoas. Quem usa o bem é o proprietário. E é exclusivo por quê? Porque ele não precisa se sujeitar, ele não precisa aceitar que outras pessoas desfrutem do bem dele. O bem é dele, quem usa o bem é ele e quem mais ele queira. Ele não está sujeito à utilização do bem por todo mundo. Então a gente diz o caráter da propriedade exclusivo e o caráter absoluto. Aqui a gente fecha o nosso curso de intervenção na propriedade privada. Eu queria primeiro, quebrando um pouquinho o protocolo, se o meu diretor deixar, agradecer aos alunos que estão aqui, o Frederico, o Alessandro e o Ronaldo, que estão sempre atentos e questionadores. E queria agradecer também a todos vocês que estão aí, a audiência de vocês e a atenção de vocês e ao interesse de vocês. Pessoal, voltando para aqui, porque eu nunca sei isso de cabeça, qualquer dúvida vocês podem perguntar ao saberdireito@stf.jus.br, tá? O saberdireito@stf.jus.br é o e-mail no qual vocês vão tirar as dúvidas. Relembrando já pela 20ª vez, quem assistiu todas as aulas, que eu peço que vocês encaminhem essas dúvidas com o meu nome, com o nome do professor e com o tema da aula, porque isso facilita para encaminharem o e-mail para mim e dar urgência na resposta. E, se quiserem rever as aulas, todas elas, que foram todas muito boas, vocês podem entrar no www.youtube.com/saberdireitoaula, certo? Eu convido vocês a assistirem as aulas novamente no YouTube, convido vocês a tirarem as dúvidas comigo e encerro a aula aqui esperando que vocês tenham gostado. Pessoal, muito obrigado por tudo. Até a próxima.